Oi, gente, que é a professora Regiane Marques. Vim falar com vocês hoje um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Então, vamos lá. Essa parte da história é muito importante, né? Porque é bem cobrada nos vestibulares, no Enem também, e a gente tem muitas dúvidas com relação a ela, né? O Brasil, então, foi descoberto em 1500, né, pelos portugueses. Aqui, como vocês já sabem, a gente já tinha os índios, né, habitando no nosso território. Então, os portugueses, quando eles chegaram aqui em 1500, eles tiveram uma certa rejeição, né, por parte desses índios, porque nenhum conseguia se comunicar com o outro, tanto para os portugueses quanto para os indígenas, tudo era novidade. Chega aquele povo todo em um navio enorme, que eles não tinham conhecimento do que era, todo mundo vestido e os índios todos nus. Então, tem várias especulações em torno dessa história, né? Porém, o que é o tema da nossa aula de hoje é a colonização, quando os portugueses definiram realmente que iriam fixar moradia e tomar o território brasileiro, né? Então, esse período ele foi firmado entre 1530 até 1822. Então, é o período do Brasil Colônia, um período em que os portugueses enviaram para o Brasil a primeira expedição, né, chefiada por Martim Afonso de Souza. O que eles fizeram aqui, então? Em 1532, eles fundaram a primeira vila, né, a Vila de São Vicente, onde hoje é o litoral do estado de São Paulo. O que eles fizeram nessa vila? O que eles fizeram de imediato no Brasil? Assim que eles chegaram aqui no Brasil, o primeiro interesse dos portugueses, que estavam passando por uma crise financeira muito grande lá em Portugal, era buscar alguma coisa, algum recurso que traria para eles dinheiro, né? Iria voltar para o país deles em forma de dinheiro. Lembrando que um dos objetivos dessas expedições marítimas portuguesas eram atingir, né, a Índia para conseguir pegar as especiarias indígenas, que eram aqueles temperos, né, pimenta, cravo, canela, tudo de especiaria naquela época valia muito dinheiro. Então, o objetivo era esse, chegar até a Índia. Como eles descobriram uma terra nova, né, que eles inicialmente colocaram o nome de Ilha de Veracruz, que hoje nós conhecemos como Brasil, aqui eles então buscaram achar um meio de ganhar dinheiro, fazer render para eles. E o que eles descobriram então? Uma árvore diferente de tudo que eles já tinham visto, que tinha um tronco que por dentro ela tinha um cerne vermelho. Então, o que eles pensaram? Nós vamos, então, fazer o uso dessa árvore. Nós podemos, então, levar essa árvore para Portugal, fazer o que é conhecido por extrativismo, né? Que é quando os portugueses, então, pegaram a nossa madeira para o Brasil, levaram para Portugal e começaram a explorar essa madeira aqui no nosso país. Como é que eles fizeram isso? Eles mesmos tiravam essa madeira? Como que era feito? Não, eles escravizaram os nossos indígenas, né? E também trouxeram escravos africanos. Então, aqui no Brasil, nesse primeiro momento, a gente tinha tanto a forma de mão de obra através de escravos negros, africanos, tanto quanto indígenas, né? Então, a primeira parte da história do Brasil, ela começou com esse pau-brasil. Só que os portugueses, eles não se atentaram a um detalhe que hoje a gente conhece muito bem, que é a exploração da madeira, né? Então, eles só foram retirando esse pau-brasil, levando para Portugal e não repunha a madeira, não fazia o replantio. Então, o que aconteceu? Chegou um certo período que eles não tinham mais madeira para explorar. Então, eles ficaram sem uma opção. Então, o que eles começaram a pensar? Nós vamos ter que buscar uma outra forma, então, já que a gente não tem mais a madeira, não temos mais o pau-brasil, nós vamos ter, então, que buscar uma outra forma de ganhar dinheiro, de fazer essa terra nos dar lucro. Então, foi aí que eles foram indo para o lado do Nordeste brasileiro e descobriram ali uma
terra um local onde poderia se funcionar muito bem o plantio da cana-de-açúcar. Qual que era a vantagem para eles da cana-de-açúcar? Transformá-la em açúcar para fazer essa nova descoberta, esse novo plantio, virar dinheiro, principalmente lá na Inglaterra, onde o açúcar ele era muito valorizado. Então, o que eles fizeram? Plantaram açúcar no Nordeste brasileiro. Como os portugueses estavam quebrados financeiramente, eles dividiram o Nordeste em 15 faixas de terra, que é o que a gente conhece na história como capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias foram doadas para 12 fazendeiros latifundiários, que eles tinham condições, recursos, né, já para esses portugueses não terem que gastar tanto dinheiro com todo esse processo de plantio, de fazer engenho, de investir e tudo mais. O que eles fizeram? Eles buscaram, então, colocar essas capitanias, esses lotes de terra nas mãos de pessoas que já tinham recurso, né? Então, os fazendeiros, esses latifundiários, eles começaram a plantar cana-de-açúcar nessas faixas de terra. Então, a gente tinha 15 faixas de terra, 15 lotes de terra divididos, as capitanias hereditárias. Eles estendiam todo o litoral do Nordeste, só que no final de tudo isso, esses donatários, que eram quem comandavam esses pedaços de terra, era a nobreza lusitana, né? Era aquelas pessoas ricas de Portugal que vieram se interessar por esses pedaços. Então, o que esses fazendeiros fizeram? Eles começaram a investir muito nos engenhos, começaram a plantar muito, e só 2 foram para frente, só 2 das 15 que deram certo, a de São Vicente e a de Pernambuco. Essas 2 capitanias, elas fizeram o dinheiro circular, né, em Portugal. Então, o açúcar, ele saía daqui do Brasil, ia para Portugal, os portugueses enviavam para a Inglaterra, para outros países. Só que aí o restante dos outros países europeus não começaram a achar isso legal, não achou isso bom, porque eles também queriam ter posse dessa terra, né? Não era só os portugueses que podiam. Então, os franceses começaram a entrar no Brasil e saquear essas plantações, esses engenhos, e roubar os portugueses. Então, foi virando uma confusão no Nordeste para buscar ter um pouquinho do que até então era dos portugueses. Aí, o que os portugueses decidiram, então? Em 1548, eles decidiram formar o que a gente conhece como governo geral. O que é o governo geral? Eram pessoas para administrar a colônia, porque para eles estava muito bagunçado. Então, o primeiro governador que a gente conheceu foi Tomé de Souza. Ele governou de 1549 até 1553. Depois dele, a gente teve... Ele criou todas as leis, ele montou estruturalmente tanto a parte judiciária quanto a parte militar desse primeiro governo geral. Depois dele, a gente teve Duarte Costa, e depois a gente teve Mendes Sá, que foi o último governador geral que a gente teve, que foi até 1572, mais ou menos por ali. Assim que os portugueses viram que o açúcar, ele não estava tão rentável quanto eles pensavam, eles colonizaram de vez o nosso país. Eles decidiram, então, que eles seriam meio que donos, né, do nosso país. Que foi, então, que a gente teve as novas descobertas, depois, mais pra frente, um pouquinho da história, da mineração, do ouro, que depois eu vou vir com outro vídeo contando pra vocês um pouquinho mais sobre isso. Voltando, então, esse primeiro governador geral, o Tomé de Souza, ele tinha, então, a base dele em Salvador, que era no Nordeste do Brasil, né? Para quê? Para ele controlar melhor essas capitanias hereditárias, controlar melhor esse cultivo do açúcar. Porém, quando ele viu que estava dando certo, que tinha uma perspectiva de dar certo esse novo jeito de trabalhar, o que ele fez? Ele foi lá e pegou
a capital do Brasil, que até então era Salvador, e passou para o Rio de Janeiro, junto com o Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal, ele transferiu a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Qual que era o objetivo principal deles? Fazerem Rio de Janeiro agora está mais próximo da nova descoberta, que é a mineração, que estava mais focado no nosso estado de Minas Gerais. Então, para eles terem uma base mais sólida, mais perto de onde eles estavam tendo a nova fonte de renda deles. E aí o Marquês de Pombal, nesse período, eles começaram, então, a fazer com que a família real, eles se sentissem mais aconchegados aqui no Brasil. Então, foi aí que eles começaram a mudar a cidade do Rio de Janeiro, colocando ela mais a cara de Portugal. Aí vem, então, toda a mudança que a gente teve no Rio de Janeiro com a chegada da família real para o Brasil, que foi quando eles definitivamente fixaram moradia aqui no nosso país. Voltando um pouquinho, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, quando formou-se o governo geral, que eu falei lá atrás para vocês no vídeo, a gente teve, então, a catequização desses indígenas, que foi uma forma com que os portugueses acharam de colocar, de deixar os índios mais toleráveis aos portugueses, porque a gente sabe que os indígenas, eles não gostavam e não queriam serem escravizados, né? Porque eles viviam em liberdade, eles tinham um modo de vida deles. De repente chega um bando de pessoas aqui no nosso país e começa a dar ordens. Então, os portugueses, como uma tentativa de aproximação, começou a catequizar através dos padres jesuítas esses índios. Tema também que depois eu vou voltar contando para vocês um pouquinho melhor. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho como é que foi essa primeira fase da nossa colonização portuguesa aqui no Brasil. Qualquer dúvida, comentário, qualquer dúvida, sugestão, deixa no comentário. Estou sempre aí à disposição. Já já a gente volta com novos vídeos. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreva no canal e divulguem, tá bom? Beijinho. Até a próxima. Tchau, tchau.